todos, sejam novamente muito bem-vindos em mais um Educar para Transformar, aqui da nossa TV Humana. Toda semana levando um assunto diferente até você, entretenimento, conhecimento e muita discussão interessante. Gente, hoje o assunto é muito interessante, porque eu tenho certeza que você já parou para pensar nesse período da vida de todos nós que nos marca, acho que com consequências seríssimas e muitas vezes consequências que levamos até para as nossas terapias, sobre a adolescência. Pois é, você já parou para pensar o que é a adolescência nos tempos de hoje? Se ela é vista da mesma forma que ela era na nossa época, não colocando idade em discussão. Mas para falar sobre isso, gente, trouxe aqui novamente ele, que arrasa em todos esses papos, o nosso amigo psicanalista Felipe Perim. Fê, seja muito bem-vindo mais uma vez em nosso bate-papo. Obrigado, Ju. Obrigado pelo convite mais uma vez. É sempre um prazer vir aqui. Vamos lá, estou à disposição. Vamos lá. Perfeito. Gente, esse assunto, eu acho que hoje em dia, Fê, ele é muito discutido, porque o pessoal fala muito sobre idade em que a adolescência começa, as mães, pais sempre se perguntando como fazer com que essa passagem da criança, do mundo infantil para o mundo adolescente, seja uma passagem interessante e que não tenha muitos problemas aí a serem enfrentados. Mas, Fê, quem é hoje o adolescente? Hoje em dia, 2024, quem seria o adolescente? Como que ele é? Uma boa pergunta, porque a gente não sabe direito quem é o adolescente, né? Normalmente se costuma misturar, né, a adolescência com uma etapa biológica, né, da vida, que seria o que se chama de puberdade. Então, por muito tempo se entendeu que adolescência e puberdade coincidiam, um período ali entre os 12 anos, 12, 13 anos, até os 18, 19 anos. Mas hoje, por exemplo, a psiquiatria já estuda que talvez a adolescência, a gente deva dizer que o término dela ocorre por volta dos 24, 25 anos, que seria quando se dá toda a formação cerebral, quando a formação cerebral é completa. Mas para a psicanálise, a adolescência começa por volta dos 12 anos e a gente não sabe quando termina. Não sabe quando termina, sim. Antigamente a gente falava, né? Com seus 18 anos, a adolescência estará findada, né? Vai vir a fase adulta de fato. E realmente, com o passar do tempo, a gente percebe que o próprio comportamento humano, que era antigamente adequado ou comum para o jovem de 18 anos, hoje não mais. E de fato, muitas coisas vieram para mudar isso. Porque assim, a adolescência, né? A adolescência é uma construção cultural, né? Que fica muito forte a partir da Segunda Guerra Mundial e graças às mulheres, né? Porque nos Estados Unidos, por volta lá dos anos 1940, né, os Estados Unidos entram na Segunda Guerra Mundial, então a força de trabalho americana, a força masculina, ficou escassa, então as mulheres, por volta dos 16 anos, começaram a ir para o mercado de trabalho. E elas, porque estudavam, né, estavam na faculdade, começaram a trabalhar, elas começaram a ter um estilo próprio, principalmente um estilo de se vestir próprio, que é conhecido como Bob Soccer, porque Bob é o nome do estilista que fez um tipo de meia que elas usavam. Usavam saias, ficavam com a meia à mostra, né? E usavam uns sapatos que elas podiam tanto trabalhar quanto estudar. Era um sapato muito versátil. E elas começaram, a partir de então, a ter gostos, um gosto muito próprio. E a indústria, principalmente a indústria musical, percebeu isso, né? E um cantor que é muito conhecido, chamado Frank Sinatra, percebeu isso. Então ele migra até o estilo musical dele para atender, digamos assim, esse tipo de gosto muito específico. E a partir de então começa a se construir toda uma indústria e toda uma cultura sobre essa faixa, sobre esse período da vida, que não é um período que não é a infância, né? Mas também ainda não é a fase adulta, né? Então eu brinco que a adolescência é um momento de espera. Por isso que o adolescente é tão angustiado, né? O adolescente é como se fosse um estagiário que entra na empresa, né? E aí fala assim para ele, olha, observa tudo, presta atenção em como as coisas são feitas, né?
presta atenção na linguagem da nossa empresa, de como a gente se comunica, do que é importante para nós, tudo aquilo que tem valor, que quando você tiver percebido muito bem isso, incorporado isso em você, você vai ser promovido. E o estagiário faz isso. Então ele passa anos ali fazendo isso. Quando ele está pronto, ele fala assim, agora eu estou pronto. Aí chega o chefe dele e fala, não, agora não. Espera um pouco, você ainda não está preparado, mais um tempo, aí você vai ganhar essa experiência, você vai ganhar, e aí você vai ser promovido. Só que esse momento nunca chega. Então a adolescência é exatamente esse período de espera, em que o adolescente se sente pronto, se sente preparado, mas esse momento dele ser adulto nunca chega. E é impressionante, Fê, você falando, vem à tona na minha mente, tenho certeza de todos aí que estão nos assistindo, vem à tona as nossas famílias, e aí o comportamento da mãe, do pai, ou dos parentes, dos familiares ali, na exigência desse adolescente, dele ser maduro, sendo que essa maturidade, como você bem falou, ela nunca está completa. Nós estamos sempre buscando essa maturidade, né? Sim. E aí para o adolescente, né, para isso que a gente está chamando de adolescente, é muito complexo, porque o adolescente enfrenta uma perda, né? A gente até já falou num programa aqui sobre a infância, né? A glamorização que se tem da infância hoje em dia. Então, o que o adolescente perde, né, quando ele inicia essa fase aí dos 12, 13 anos, é aquele amor, né? Aquela notoriedade, né, que ele tinha quando ele era criança. Então, quando ele era criança, ele entendia que ele atendia as expectativas e desejo dos pais, dos cuidadores. Quando chega na adolescência, ele fala assim, pô, mas eu não consigo mais atender as expectativas desses pais, né? O que eu faço? Aí o adolescente faz um exercício, ele tenta adivinhar quais são as expectativas e os desejos dos pais, né? E normalmente o adolescente é muito bom em fazer isso. Ele consegue ter uma leitura das expectativas e desejos dos pais, né? E quais são as expectativas e desejos de nós adultos, né? É o que eu estava falando, que a adolescência quanto cultura, né? Cultura de massa, vende muito bem, que é o ideal de liberdade, né? Então todo adulto ele tem um ideal de liberdade que ele acabou reprimindo para ser adulto. Então, quando ele briga com o adolescente, na verdade, ele briga porque o adolescente representa aquilo que ele gostaria de ter sido e não pôde ser. Então, quando ele reprime o adolescente, ele está reprimindo, de novo, o desejo de liberdade dele. O desejo dele. Sim, porque a adolescência é uma construção, e é muito, muito interessante isso, é uma construção justamente desse ideal de liberdade, né? De que você é livre, de que você pode tudo, né? Um sentimento de individualidade e de autonomia muito grande, né? Então, o adolescente ele consegue enxergar isso, né, nos adultos. Porque nossa geração, principalmente a nossa geração, né, o pessoal que hoje tem entre 30 e 45 anos, teve pais que cultivaram muito esse desejo de liberdade. A juventude da década de 50, 60, né, cultivou muito esse desejo, esse espírito libertário, né? Festivais como Woodstock, a Revolução Cultural de Maio de 68 na França mostra muito isso, né? Então, toda essa coisa da adolescência ela é fundada com base nesse desejo de liberdade. Nossa, isso é extremamente sério, né, Fê? Como gera consequências em nós, na fase da adolescência, e nos adolescentes hoje em dia. Eu, como professora, sempre vejo muito, né, nos meus alunos esse desejo de ser um bom filho, né, satisfazendo aos desejos dos pais, mas que por vezes eles se perdem na própria identidade. Será que eu sou aquilo que eu quero ser? Ou se eu sou a representação do que a minha mãe e o meu pai quer, né, que eu seja? Isso é muito complicado para o adolescente e mexe muito com a cabeça, até gerando alguns problemas, não? Ah, sim, porque eu não diria problemas, mas assim, essa busca de como você bem pontuou, essa busca de identidade. Voltando aqui até aquela metáfora que eu falei, né, o exemplo do estagiário. Então você imagina o estagiário ali na empresa,
e ele quer ser promovido e não consegue. O que ele começa a fazer, né? Ele começa a formar grupinhos dentro da empresa de pessoas que também não são promovidas iguais a ele, né? Aí esse grupo fala mal do chefe, esse grupo se rebela, esse grupo monta faz um motim, monta um sindicato para reivindicar os direitos daqueles que não são promovidos, né? Que é o que o adolescente faz, né? O adolescente, então, ele começa a constituir grupos, né? Tribos, bandos, como a gente chama. Justamente para isso, né? Porque eles buscam aí formar uma identidade, né? Que ao mesmo tempo afronta os ideais da vida adulta, mas ao mesmo tempo escancara de forma corajosa esse desejo que o adulto teve que, de uma certa forma, reprimir para ser adulto, né? Por isso que o embate entre os adolescentes, que a gente chama de adolescente, e os adultos, os pais, enfim, ele é tão grande, né? Porque os pais, ao mesmo tempo que exigem do adolescente ser o adulto, não dão essa liberdade para que ele seja adulto. Nossa, né? exatamente. Eu acho que hoje, olha, um período que nós passamos muito sério, o período da pandemia, né? E que parece que ainda não teve fim, para muita gente ainda há aquela insegurança grande, mas esse período ele aflorou a questão do pai e da mãe que querem ter o filho próximo, proteger a todo custo, e hoje não consegue dar a liberdade que ele precisa ter para poder ter a autonomia que os pais querem que ele tenha. Exatamente. Isso é seríssimo. Como driblar essa insegurança, né? Os pais driblarem para poder acreditar que o filho e a filha é capaz de seguir buscando essa tal da autonomia que precisa da liberdade para ser exercida. Parte muito primeiro da confiança, né? Os pais confiarem principalmente na educação que eles teoricamente deram para o filho, né? Passa também por uma boa capacidade de encarar a frustração dos filhos. Recentemente foi publicada uma pesquisa, né, nos Estados Unidos, né, que 50% das empresas, dos estagiários contratados pelas empresas nos Estados Unidos, eles são demitidos no primeiro ano. Nossa. Né? E aqui interessante, dos jovens, né, na faixa entre 18 e 24 anos, 1 em cada 5 levaram os pais na entrevista de emprego. Nossa. Então, mostra justamente isso, né, de como os pais também relutam muito em aceitar a frustração que muitas vezes é imposta aos filhos, né? Nossa, esse tema, frustração, para quem está ligadinho sempre no nosso programa, o Felipe já veio para a gente conversar sobre isso. É um tema assim que tem papo para muito tempo, porque é algo que a gente vê que não sabemos lidar. Nem nós adultos, nem as crianças, e nós, como lidar com a frustração do filho. Mas levar um filho em entrevista de emprego, essa para mim é os filhos levam os pais. Quer dizer, perdão. Os filhos levam os pais. Puxa, isso foi uma pesquisa... Então, bem recente. Puxa, né? E aí mostra, por exemplo, que essas empresas acabam preferindo, né? 38% delas preferem contratar pessoas de mais idade, né, a estagiários, justamente pela falta de autonomia, né, e dessa capacidade de trabalhar em grupo, de ouvir nãos, de discutir ideias. Sim. Né? Porque justamente passa por esse período, né, em que é uma formação de uma identidade que se dá muito, essa formação de identidade acaba sendo muito construída por receber nãos e, de alguma maneira, elaborar esses nãos, né? Então, quando o adolescente, na verdade, ele está, de alguma maneira, ele é nomeado como rebelde, ele tem um pedido por trás disso. É justamente um pedido de uma autoridade, no sentido assim, olha, eu preciso de uma autoridade ou para eu me rebelar contra ou para eu me identificar, né? O que não acontece. O adolescente hoje em dia, ele vê, não é muito difícil a gente ouvir isso na clínica, ele vê os pais se comportando como ele, né? E aí o que acaba gerando nisso, como eu não tenho um contraponto, né, para me
bater de frente ou me identificar, o que acaba acontecendo? Uma enorme, o que a gente chama de ataraxia, né? Uma enorme apatia, a falta de desejo no adolescente. Não é infrequente você ver isso, né? De uma falta de vontade, falta de significado, né? Falta de sentido para a vida, né? O que eu vou fazer, né? Eu tô aqui para quê? E é complicado porque nessa sua fala, e que de fato é real, a gente percebe muito as pessoas dizendo, mas o meu filho não tem vontade de trabalhar, não tem vontade de estudar, porque é assim que chega a fala, mas na verdade é como se ele não se identificasse com um certo desejo futuro. Exatamente. É exatamente essa ideia de não se identificar com o desejo. Porque o que é o desejo, né? A gente tem que pensar que o desejo nunca está nas coisas. Então, por exemplo, você quer trabalhar, o desejo não está no trabalho, né? Com o trabalho vem um status, vem um renome, você é vista de uma outra forma, mas isso nunca é suficiente. Você vai querer sempre mais, sempre mais. O desejo tem a ver com isso, né? As coisas que a gente deseja, elas não têm um significado encerrado nelas mesmas. Tem sempre algo por trás, e depois tem sempre algo por trás. Esse deslocamento, essa forma de desejar, a gente só tem acesso a elas quando a gente deseja. Isso causa na gente uma certa dose de frustração e a gente vai atrás de mais, vai atrás de mais. Isso é muito importante para o adolescente, né? O que acontece é que quando os pais, né, isso é um movimento muito interessante, os pais ou cuidadores, eles protegem o adolescente disso, o que eles estão fazendo? Eles estão mantendo o adolescente na fase infantil, na fase da criança. E o que é a fase da criança? É justamente a não frustração, né? É aquela vida onde toda frustração ela é altamente controlada, né? Que é o que a gente faz com a infância. Por quê? Por que os pais fazem isso? Por que a nossa cultura faz isso? Porque a infância dos nossos filhos, na verdade, é um enorme prolongamento dos nossos desejos quanto adultos que a gente não conseguiu realizar, né? Então, eu tenho um limite, nós como adultos, nós temos um limite de tempo, de vida, né? Quando a gente tem filho, de uma certa forma, a gente prolonga essa nossa existência. Meu filho vai ser o que eu não fui, meu filho vai poder fazer o que eu não fiz, meu filho não vai passar as dificuldades que eu passei, a gente escuta muito isso, né? Isso nada mais é do que prolongar a nossa existência neles. Agora, quando a criança vai para essa fase da adolescência, esse romantismo da infância se quebra, né? Então, quando os pais mantêm a criança numa maneira infantilizada, estão prolongando nessa infância a não vivência das próprias frustrações que ele adulto não viveu. Nossa, e isso vai gerando uma consequência atrás da outra, né, Fê? Porque essa tal da apatia, no sentido dele não se identificar com um desejo, e os anos vão passando, e aí vem aquele momento em que se espera que ele busque aí o desejo de ter uma carreira, de ter uma profissão, de ter um trabalho, e isso vai ficando cada vez mais distante. A gente vê jovens hoje em dia com 25 anos que ainda não se identificaram com nada. Sim. E os pais, sem saber, se obrigam a fazer algo, porque muitas vezes precisa da contribuição até financeira em casa, né? Sim, tal do ser útil aí para a comunidade familiar, dentro da família. Aquele momento não chega. A gente vê muita família angustiada nisso. Os pais sem saber como reagir. Sim, justamente. Porque é preciso um olhar para a família, né? Um olhar da família para esse jovem, né? Para esse adolescente de confiança, né? E confiar é justamente dar crédito a esse desejo do adolescente, né? Dar crédito a esse caminho, né? No seguinte sentido, olha, o caminho não é fácil, o caminho não é indolor, né? Mas ele pode ser muito, muito interessante, porque é o seu caminho. Sim. Né? É o seu caminho. A gente vê o papel da escola também, a escola do ensino médio, né? A escola aí para os que já de fato entraram na adolescência, né?
com seus 15 anos, o papel que a escola tem de também orientar esses pais que muitas vezes impedem que as crianças e adolescentes tenham divergências na escola, né? Exigem que o ambiente seja tão controlado quanto é em casa, né? Sim, exatamente. E aí vem, Felipe, você percebe que hoje em dia, então, a questão me parece, né, que está mais nos adultos, o problema do que em si no próprio adolescente? A gente, exatamente. Não problema nos adultos, mas é nessa relação, né, que os adultos têm com sua própria história, né? E essa relação que se tem com... A gente ouve muito assim, a adolescência é uma fase, né? Vai passar. A gente ouve muito o termo pejorativo da aborrecência, né? Então, o adolescente não é escutado, ele não é ouvido, né? E se os pais ouvissem melhor os adolescentes, eles não só dariam uma margem para que o adolescente possa se manifestar, mas eles acabariam entendendo muito da própria história, né? Nós, depois de uma certa idade, a gente percebe isso. A gente acaba glamorizando muito a nossa adolescência como um período em que, nossa, nós éramos muito livres, nós éramos muito... E a gente não foi, né? E a gente não conseguiu ir adiante. E a gente não... Se a gente faz um exame mais detalhado da nossa adolescência, a gente percebe que tudo bem, a gente era livre, mas não era tão livre assim, né? Muitas coisas eram extremamente idealizadas, né? Então, os adultos têm uma parcela muito importante de entender junto com o adolescente de que essa liberdade que se prega na adolescência, ela é importante, né? Ela é muito importante, mas ao mesmo tempo ela também é extremamente idealizada, né? A liberdade é uma liberdade quanto produto, né? Ela é uma liberdade cultural, ela é empacotada de uma maneira de que, é extremamente desejável, né? A liberdade. E o movimento que você falou de escuta, né? Não só do pai, da mãe escutarem o filho, né? Eu acho que de toda a sociedade. Hoje em dia a gente vê um movimento que um não escuta bem o outro, né? Tá todo mundo muito plugado ali no seu próprio mundo, como se dentro das mídias sociais você tivesse todo mundo ali do seu lado, mas na verdade você está sozinho, né? Que aliás esse é um papo bem interessante também. Porque o escutar tem a ver com entender o tempo da outra pessoa, né? Então o adolescente tem um tempo, né? Ele tem adolescente que é o rebelde, tem adolescente que se isola, tem adolescente que ele comete pequenos delitos, infrações, né? Tem os casos mais perigosos dos adolescentes que vão para algum tipo de toxicomania, né? Mas, de uma certa forma, tudo isso são linguagens, né? São maneiras que o adolescente está procurando de construir uma identidade, né? Tudo tem um tempo, né? Muitas vezes os pais, óbvio que num desejo de cuidar, eles não entendem esse tempo, né? Então eles querem ou acelerar esse tempo, ou retardar esse tempo, manter a infância, né? Manter aquela coisa, não, eu vou cuidar de você, calma, eu vou te dar o que você precisa, né? E isso você está, na verdade, tolhindo o tempo do adolescente, né? O tempo dessa pessoa de encontrar a forma dela de desejar na vida. E essa forma de desejar vai criar a identificação dela, o que ela tem interesse, o que ela não tem interesse. Isso leva um tempo. Sim, sim, mas eu acho que esse movimento que você falou, que é extremamente importante, de ouvir o outro, é o que vai dar muitas respostas para esses pais que estão aí buscando o que fazer com o filho, né? E muitas vezes enxergando ele como apático ao movimento da vida, esse movimento de chegar coisas, novidades, e ver que o filho, a filha não se interessa, né? E que muitas vezes cometem atitudes erradas, que às vezes podem até colocar em risco a própria vida, exato, né? Exato, sim, né? Então, para os pais é muito importante entender que nenhuma dessas manifestações do adolescente é besteira, né? Então, muitas vezes o adolescente é um adolescente mais retraído, é besteira, é uma fase, isso passa, né? Isso é diminuir, né? Diminuir essa forma de expressão do adolescente.
é importante dar espaço para que ele se manifeste, né? De que você demonstre para ele de que não é uma besteira, né? De que isso que ele está manifestando não é uma besteira, tem importância, né? Você sabe que, infelizmente, não é infrequente na clínica a gente encontrar casos de adolescentes que se machucaram, se feriram, né? Fizeram automutilações até numa tentativa mais trágica, né? E muitas das vezes, né, quando o adolescente entende a gravidade daquilo que ele está fazendo, ele mesmo para. Nossa, que coisa. Né? Ele mesmo percebe o tamanho do ato daquilo que ele está fazendo e ele mesmo para. Né? Ou seja, se a importância daquilo, né, fosse, de alguma maneira, espelhado pelos adultos, talvez o adolescente parasse antes. Sim, uma conversa, né? Uma conversa, entender que aquilo é importante, né? Tem uma enorme importância. Mas muitas das vezes ele só escuta isso, ele só enxerga o tamanho da importância daquilo que ele está fazendo quando ele procura uma ajuda profissional. Puxa vida, não. Uma frase que me incomoda muito como professor, e muitas vezes a gente escuta, né, das famílias, é uma frase que eu já ouvi mesmo da minha mãe muitas vezes, né? Que no meu tempo era diferente. No meu tempo isso não existia. E realmente deixa, né, de ser visto o adolescente naquele momento, o jovem, e só se valoriza, no caso da mãe, do pai, o tempo deles, né? Como se aquilo que você falou fosse besteira, o que o filho, a filha está vivenciando e colocando para fora, às vezes em sentimento e tal. Ah, então, né, a minha fala não tem importância para minha família. E aí vem o isolamento também, né? Sim, sim. Ou o isolamento, ou a constituição, né, desses bandos ou grupos que para o adolescente funcionam como famílias, né? Porque ali, se ele está buscando um reconhecimento como adulto, ali ele tem a certeza de que ele não vai ser visto como uma criança, né? Nesse grupo que ele forma. Lá ele não é visto como criança. Então, para ele, aquilo faz muito sentido, né? E são grupos normalmente que cultuam esse ideal da liberdade. Então não é infrequente os adolescentes gostarem de bandas que têm um ideal de liberdade. Então aquele cantor é um herói porque ele conseguiu manifestar esse desejo de liberdade, né? Romper com estruturas. Isso é importante para o adolescente, né? É muito importante. Mas não quer dizer que ao fazer isso, né, a família precise romper com ele. Perfeito. Né? Porque é como se a família coloca a família aponta para o adolescente o seguinte: olha, ou você segue esse grupo, ou você segue as minhas regras. Né? Ao mesmo tempo que para o adolescente ser aquilo que nós estávamos falando, que é aquele que consegue viver aquilo que os pais não viveram, ele tem que desobedecer às próprias regras impostas pela família. Então o adolescente está sempre nesse dilema. Peraí, eu obedeço à minha família ou eu transgrido as regras da minha família? Né? Ele está sempre nesse dilema. Faz parte, né? Faz total, é muito importante isso. Né? É justamente isso que faz a passagem, né, vamos dizer assim, da nossa infância para a nossa fase adulta. Né? É justamente conseguir ultrapassar esse ideal da nossa família sem romper esses laços, porque a nossa família faz parte da nossa história. Aliás, uma marca, né, da passagem da Idade Moderna para o nosso período contemporâneo da história é que todas as instituições vão perdendo força, exceto a família. Né? A família ainda é a única instituição. Só que ela tem um peso muito grande, porque como as outras instituições perdem força, a família ganha um peso muito grande. Né? A família tem um peso enorme hoje em dia, né? Essa família nuclear, né? Então, como ela tem um peso muito grande, né? Se desvencilhar dela acaba sendo mais difícil. Nossa, puxa vida. Nossa, Felipe, que papo delicioso. Gente,
Olha, esse tipo de entrevista que nos move, nos mexe, faz pensar em tanta coisa, em tantos temas para você voltar aqui. Claro. Porque eu acho que a sua fala hoje, o que ficou claro, muitas vezes para vocês, muitas outras coisas ficaram, mas acho que o que ficou muito forte é a escuta, o movimento de entender o filho e que ele também está buscando aí a liberdade tão necessária para poder ter a autonomia que os pais tanto pedem. Fê, muito, muito obrigada Imagina, por Ju, eu que esse. agradeço mais uma vez. E eu estou sempre à disposição. Ah, mas com certeza. Para quem não conhece, melhor o trabalho do Felipe. Felipe Perim, certo? Isso, Felipe Felipe. Perim, psicanalista. Fê, você ministra alguns cursos também, né? Sim, tenho ministro cursos na área da psicanálise, né? Tanto a parte teórica como em alguns assuntos, como por exemplo a adolescência também. Perfeito. Escolas podem, inclusive, entrar em contato Pode, também. sim, claro, claro. Perfeito, gente. No final da entrevista sempre vai aparecer para vocês o contato do nosso entrevistado, então vocês podem entrar aí, conhecer um pouco do trabalho do Fê, que tá aí, tem várias mídias sociais, né, Fê, o seu Sim, tem trabalho. bastante coisa no Instagram, Ah, principalmente. que legal. Fê, mais uma vez, muito obrigada, tá? Imagina, Ju, eu que agradeço. Coração. Obrigado mesmo. Gente, muito obrigada a vocês por estar aqui novamente, aprendendo sempre conosco a como educar para transformar. Um abraço carinhoso e até mais, gente. Tchau, tchau.